Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Olá, tudo bem com você? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, aqui na tela da Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro, e pelo YouTube para todo o país. O seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. No programa de hoje, vamos abordar um tema urgente e importante: a morte súbita em pessoas jovens, um evento simplesmente devastador, que muitas vezes é inesperado e tem se tornado cada vez mais frequente. Vamos entender o que é a morte súbita, quais as suas causas, os fatores de risco e como podemos prevenir essa tragédia. E além disso, vamos ouvir a opinião de um cardiologista do esporte, o Dr. Bruno Stephan, e conhecer, gente, uma história impressionante de superação. E vamos conversar com o Luiz Otávio, que sobreviveu a 2 mortes súbitas. Então, não sai daí porque só estamos começando. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Você sabia que a morte súbita pode ocorrer sem aviso prévio, né? Óbvio, por isso que o nome é morte súbita. E isso especialmente em jovens. E neste bloco nós vamos entender o que é a morte súbita, quais as suas causas mais comuns, os fatores de risco que muitas vezes passam despercebidos e você nem imagina. Você vai saber quais as doenças cardíacas congênitas, arritmias que estão envolvida neste fato. E vamos falar também sobre as substâncias que podem estar diretamente ligadas a este perigo. E mais, viu? Provavelmente você não sabe, mas o histórico familiar e a genética desenvolvem um papel crucial nesta patologia. Afinal, doutor, qual é a definição de morte súbita? Bom, gente, a morte súbita é a cessação inesperada e abrupta das funções cardíacas, respiratórias e cerebrais, e geralmente ocorre em indivíduos que até aquele momento pareciam estar em bom estado de saúde. E provavelmente você deve ter assistido várias matérias nos últimos anos, em especial este ano, do fato que ocorreu no estádio do Morumbi, de um jovem de 27 anos que infelizmente veio a falecer após uma parada cardíaca durante o jogo. A morte súbita cardíaca, gente, ela é causada por um problema no sistema elétrico do coração, que provoca uma arritmia grave, levando o coração a parar de bombear sangue de forma eficaz. Isso é diferente de outras causas de morte súbita, como os acidentes vasculares, os derrames cerebrais, as embolias pulmonares, onde o coração pode parar, mas a origem é diferente. A morte súbita em jovens é rara, mas ainda assim muito preocupante. Estima-se que a incidência, ou seja, a quantidade que ocorre por ano, seja de 1 a 2 casos por 100 mil pessoas. Agora, nos atletas, nas pessoas que fazem algum tipo de esporte, isso dobra. Vai de 2 a 4 casos por 100 mil habitantes por ano. Então aí você pode fazer o cálculo. No Brasil nós temos um pouco mais de 200 milhões de pessoas, em torno aí de uma média de 3 para cada 100 mil. Então é uma média aí de 6, 12 casos por ano. Você pode até pensar, ah não doutor, isso é pouco, mas não é, não é. É muito. E é uma condição prevenível. E você vai entender tudo isso no programa de hoje, em especial na entrevista com o Dr. Bruno Stephan,
que é cardiologista do esporte. A morte súbita, gente, em jovens, frequentemente está relacionada a condições cardíacas. Olha, presta atenção nisso. Condições cardíacas não diagnosticadas. Então, os principais fatores de risco para a morte súbita em jovens incluem as doenças cardíacas congênitas que não foram diagnosticadas, as arritmias hereditárias. Existem alguns tipos de arritmias que são arritmias que passam de pai para filho, algumas doenças genéticas, e nós vamos entender isso muito melhor na entrevista daqui a pouco, no próximo bloco, com o Dr. Bruno Stephan, cardiologista do esporte. Além disso, presta atenção, o uso de substâncias tóxicas como drogas ilícitas e anabolizantes podem desencadear arritmias fatais e vale salientar que na era pós-Covid nós temos outras etiologias que estão passando despercebidas. Também é importante falar que o sedentarismo, por sua vez, contribui para o aumento de fatores de risco como a obesidade, a pressão alta, o diabetes, que a longo prazo aumenta o risco de morte súbita. Mas qual a principal causa? Espera aí que você já vai entender tudo, tá bom? Tanto em jovens como pessoas mais velhas. E eu não poderia deixar de falar que se você tem pai, mãe, irmãos, avós que sofreram morte súbita, você deve ser submetido a exames detalhados para identificar possíveis problemas cardíacos e assim prevenir futuras tragédias, pois um histórico familiar de morte súbita, de doenças cardíacas precoces, por exemplo, se o seu pai teve um infarto antes dos 55 anos, se sua mãe teve um infarto antes dos 65 anos, ou se o teu avô, se os teus irmãos, qualquer um deles tiveram, é importante você procurar um auxílio médico, tá bom? Agora, se essas fatalidades ocorreram, em especial morte, aí é mais um motivo que você precisa procurar um profissional para investigar, fazer um check-up, tá? Então, não sai daí que no próximo bloco nós teremos uma entrevista aqui com o Dr. Bruno Stephan, cardiologista do esporte. Não sai daí, te vejo já já. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Nos últimos tempos, nós temos ouvido falar cada vez mais sobre casos de morte súbita em jovens. Um tema que preocupa não apenas as famílias, mas também toda a comunidade médica. Muitas vezes, os sinais de alertas passam despercebidos e as causas por trás desses casos são desconhecidas por grande parte da população. E hoje, no Emagrecer, vamos abordar este tema tão sério e entender como a saúde do coração, especialmente em jovens, podem ser afetadas. E para isso, temos a honra de receber o Dr. Bruno Stephan, cardiologista do esporte, que vai esclarecer as principais dúvidas relacionadas a este tema. Bruno, obrigado por sua presença aqui no programa Emagrecer. Estou muito feliz. Gente, Bruno foi um colega que a gente nos conhecemos durante o período da residência. Na verdade, eu era residente
ele já era o teacher, e hoje eu tenho o prazer de entrevistá-lo aqui no programa Emagrecer. É uma alegria estar aqui. Fiquei sabendo do seu programa e realmente programas assim precisam serem disseminados, porque trazem conteúdo bom, de qualidade. Estou muito feliz de poder falar sobre essa temática que vocês já vão saber. Isso é muito importante, né, gente? Nada como cardiologista no esporte para falar sobre esse tema, que é morte súbita em pacientes, em pessoas jovens, em especiais nos atletas, né? Mas, Bruno, qual é a definição de morte súbita para que a nossa audiência entenda? Porque muitas vezes a gente vê as matérias, inclusive tivemos, infelizmente, um incidente, né, um fato acontecido recentemente no Morumbi, onde um jovem de 27 anos perdeu a vida. Mas qual seria a definição assim, literária, científica para a morte súbita? Então, a morte súbita é a cessação do ritmo cardíaco, geralmente secundária decorrente de uma arritmia, que a gente chama arritmia ventricular, fibrilação ventricular, a qual o coração ele fica no processo de tremer e não gerar batimento cardíaco, e em poucos minutos, poucos segundos, na verdade, já a consciência ela é rebaixada e a pessoa entra no estado de morte súbita. Súbita porque não tem aviso, não é esperado, é de forma imediata e decorre sem avisar. Isso é muito importante, viu, gente? Porque, creio que você nunca vai estar preparado, porque é algo que vem subitamente. Mas podemos falar que a morte súbita é uma morte elétrica do coração? É uma morte elétrica. O coração ele é uma junção da fisiologia da parte elétrica, da parte mecânica, da parte fisiológica como um todo, e a parte elétrica ela entra num estado de confusão. Então, o músculo cardíaco ele gera impulso elétrico e eles ficam de forma desorganizada e que não gera uma atividade que resulta num batimento. Então, essa confusão elétrica, esse curto-circuito, que não é capaz de gerar batimento cardíaco, causa a parada cardíaca chamada fibrilação ventricular. Uma coisa importante, Bruno, qual a incidência hoje, a nível de Brasil, em especial de morte em jovens, né, antes dos 45 anos de idade? Quando a gente fala em morte súbita, a gente divide em duas situações. Primeiro, como você falou, é a pessoa que tem menos de 35, 45 anos, que a gente tem as causas genéticas, a miocardiopatia hipertrófica, que é a principal, tá? E a gente tem as outras alterações. Já resume para a audiência, Bruno, o que seria essa miocardiopatia hipertrófica? O que ela tem que leva a infelizmente, a esse final trágico aí das pessoas que têm a miocardiopatia hipertrófica e não tem diagnóstico e não tem um acompanhamento médico? Miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, né? É um distúrbio da cadeia da beta-miosina que faz com que a arquitetura do músculo, em vez dos tijolinhos ficarem de forma organizada, é como se você tivesse uma sacola de tijolos jogadas de forma desorganizada, gerando um volume maior, porque não estão organizadas, e esse volume não é funcional, essa quantidade, a forma como os músculos eles se distribuem, eles não são funcionais. Causa uma alteração na via de condução elétrica e isso gera ritmos cardíacos aleatórios que aumentam aí a chance da fibrilação ventricular. Você falou uma palavra genética. Isso quer dizer que se o pai tem, o filho vai ter, se a mãe tem, o filho vai ter? A gente precisa investigar, principalmente se houve um evento de morte súbita na família, todos os envolvidos nessa cadeia, nessa árvore genética, porque a chance é muito grande de ser transferido essa carga para os filhos. Não é uma transferência que realmente... Não é uma sentença. Não é uma sentença, mas a hereditariedade conta muito forte e a chance do filho ter também é grande. Então, caso de morte na família, tem que se investigar todos os componentes da família para essa doença. E, Bruno, quais exames a pessoa que tem já um histórico, por exemplo, tem um histórico na família de uma morte súbita, lá com menos de 45 ou mais de 45 anos de idade, quais os exames que a pessoa, que o paciente deveria fazer
para investigar se tem ou não este problema. Quais os sintomas que possivelmente, vamos supor que a pessoa nunca teve um desmaio lá, bateu a cabeça, caiu assim. Mas quais seriam os sintomas que ele pode sentir no decorrer do dia, que seria assim, um sinal de alerta? A pessoa tem que ficar atenta, principalmente durante atividades de maior intensidade, que é onde geralmente apresentam esses sintomas. Então, talvez ali uma palpitação, Uma batedeira no peito. batedeira no peito, uma palpitação, uma falta de ar não justificada, exagerada, tonturas. Então, esses sintomas relacionados a prováveis possíveis condições cardíacas têm que ser investigados. Então, a gente pede eletrocardiograma, teste ergométrico, podemos pedir também Holter, que é o eletro de 24 horas. Em situações mais específicas, outros exames mais detalhados, como a ressonância magnética cardíaca, para avaliar algumas situações bem específicas, como, por exemplo, a miocardite. Em resumo, Bruno, que você daria de conselho aqui para nossa audiência, quem nos assiste? Eu daria de conselho, nesse meio de prevenção à saúde cardiovascular, se você pretende fazer uma atividade física de alta intensidade, procure um médico habilitado, um cardiologista, para fazer os exames pré-exposição à atividade de alta intensidade. Se você tem mais de 40 anos e pretende fazer também qualquer tipo de atividade física, é recomendado que também você passe no cardiologista para fazer os exames de triagens, exames rotineiros, eletrocardiograma, teste ergométrico, eco, para poder ser liberado sem nenhuma preocupação, sem ter nenhum viés aí com a saúde, que aí dessa forma você vai estar garantindo uma atividade física com segurança. Ou seja, acreditar, a prevenção é sempre... E é simples, não custa muito, né, fazer uma visita com o médico nesse período, para poder te orientar também qual que é a melhor área ali de atuação, onde você tem que ir, qual a intensidade de treino, porque a atividade física, ela tem uma prescrição. Igualmente, qualquer medicação que, se você der uma dose errada, vai te fazer mal, atividade física também, se você se expor a um estresse físico de forma inadequada, o resultado não vai ser bom e vai ter colateral. Você já ouviu, né, que tem aqueles casos de rabdomiólise, de overtraining, isso todas são situações que a gente pode combinar de falar outro dia, mas é bem interessante. Bruno, obrigado por sua presença aqui no programa, tá? Foi um prazer falar contigo. Eu acho que são informações que vai, com certeza, enriquecer e salvar vidas. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz de programas como esse para divulgar essas informações importantes e trazer as pessoas para a prevenção, porque prevenir é melhor do que remediar. Isso aí. E não sai daí que no próximo bloco nós temos um convidado muito especial. Você vai conhecer uma verdadeira história de superação. Então, fica aí e já a gente volta. Estamos de volta e neste bloco você vai conhecer a história do Luiz Otávio. Isso. Um sobrevivente. Foram 2 paradas cardíacas? 3. 3 paradas cardíacas. 3. E o Dr. Bruno Steffen continua aqui com a gente, porque o Bruno foi quem fez o diagnóstico. E, Luiz Otávio, Sim. eu tive lendo a sua história, eu achei uma história simplesmente surpreendente, é uma história de superação, e acho que vale muito a pena ser contada essa história, porque isso pode, com certeza, salvar muita vida. Eu acredito muito nisso. E na época você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Isso. E você trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa empresa de advogados que eu trabalho até hoje, mas na época eu estava como office boy ainda, no começo da empresa. E, cara, a primeira situação que eu tive, arritmias, que eu comecei a entender o que era, na verdade eu não entendi nada, né? Eu tinha acabado de deixar minha esposa, hoje esposa, mas na época era namorada, na casa dela, virei a próxima esquina, minha visão começou a sumir, eu não perdi consciência, não perdi nada, e aí eu achei estranho. Encostei o carro e aguardei ver o que estava acontecendo. Durou uns 10 segundos no máximo, não sei, foi muito rápido, mas a sensação foi muito esquisita. Eu falei, nunca aconteceu comigo, deu a sensação de perder visão. Eu falei, nunca senti essa sensação de perder visão, foi muito estranho. Aí alguma coisa errada tem. Esse foi o primeiro episódio? Foi o primeiro episódio que eu comecei a sentir alguma coisa. Ali. Isso, eu não tem algo de errado aqui. Nem percebi palpitação, não percebi nada. Somente a visão. E nessa ocasião, você já procurou atendimento médico? Como que foi isso? Isso foi à noite, por volta de umas 8 horas da noite, mais ou menos. E aí, fui para casa normal, não sabia o que estava acontecendo. No dia seguinte, eu tive outro. E aí eu falei, bom, acho que já é um sinal para eu poder procurar
uma ajuda, né? Um especialista. E foi o que eu fiz. Eu procurei um primeiro pronto-socorro, fui no hospital e tudo mais. E lá eles me diagnosticaram com ansiedade, com estresse. Só que eu tava num momento de vida onde estava começando a melhorar minhas coisas, melhorar minha vida de fato. E eu não estava aceitando que era Esse diagnóstico. estresse. Eu falei, não é possível ser estresse. Eu estava muito tranquilo. Aí eu falei, pô, acho que isso não é. Preciso procurar uma segunda opinião, exatamente. E aí, como que você chegou no Dr. Bruno? Aí, bom, nessa de procurar uma próxima opinião, pesquisando na internet mesmo, o que poderia ser alguma coisa parecida, tinha sintomas tanto neurológico quanto cardiológico. Por via das dúvidas, eu fui primeiro no cardiológico. E no primeiro a gente já encontrou todos os problemas que eu tinha naquela época, né, doutor? E aí, Bruno, conta pra gente como que foi isso. Exatamente como ele descreveu, então eram sintomas assim de alteração da consciência, sensação de desmaio, Exato. e inclusive um episódio no metrô, né? Isso, esse episódio já foi um pouco mais à frente desses dias, né? Eu já tinha esse primeiro diagnóstico de estresse, que era o estresse, não sei o quê, e aí eu já tinha procurado o Bruno, e na mesma semana que a gente estava começando a fazer os testes e tudo mais, procurar os tratamentos, eu estava indo pro trabalho, uma estação entre uma estação e outra, eu comecei a sentir já palpitação, falei, putz, já tô ficando mal, né? Aí, quando chegou na estação, eu fui sair do metrô, foi até uma situação engraçada. Hoje é engraçado, né? Lógico, na época, muito perigoso. Assustador. Totalmente. Aí eu vi a porta do metrô abrindo, eu levantei, eu senti que eu passei pela porta e eu escutei alguém batendo a cabeça, um barulho de bater a cabeça. Falei, nossa, alguém bateu a cabeça. Eu acordei, era eu no chão, que eu tinha acabado de desmaiar. Interessante. Nossa, foi muito esquisito. E aí, naquele momento, todo mundo em cima de mim, todo mundo me olhando, perguntando se estava tudo bem. Um casal me acompanhou até a saída do metrô. Eu fui pro... Provavelmente essa foi a primeira morte súbita dele. Provavelmente, Eu porque... acredito que não. Eu acredito que ali ele deve ter tido o que a gente chama de taquicardia não sustentada, mas que gerou um baixo débito, aí ele desmaiou. Porque eu tive outras, né? Lógico, nesse meio tempo entre a gente tá caçando Teria problema. avisos. E aí, Teria um aviso. nenhum dos outros eu cheguei a perder consciência. Eu sempre tinha esse apagão na visão. Baixo débito. Sentia gelado o corpo, sentia palpitações fortes, ficava branco, a boca roxa, o pessoal que estava em volta, tudo se assustavam. Mas, nenhum momento eu cheguei a desmaiar. Aí, esse dia foi o dia que eu falei, putz, agora realmente o problema deve ser bem sério. E aí já estava em contato com o Bruno, a gente já estava com os exames marcados. Mas aqui tem uma situação interessante, porque esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, de estresse, é muito comum nos pronto-socorros em pacientes que realmente têm problemas e são diagnosticados. Mas, Bruno, o que te motivou realmente a não pensar nesse diagnóstico que já tinha sido feito e pesquisar um pouco mais a fundo? Teve o quê? Um feeling? Teve um sexto sentido? Assim, o que foi aí? Desde a primeira consulta, eu percebi a aflição dele em essa roupagem de ansiedade, síndrome do pânico, não estava combinando com o que ele estava apresentando para mim, pelo histórico de vida dele, pelo momento que ele estava passando na vida, não estava batendo. E a manifestação dos sintomas me chamou a atenção também para um quadro de baixo débito cardíaco. Então, fiquei bem atento, comprei realmente a possibilidade de ser uma causa cardíaca e a gente seguiu com todos os exames de triagem, de investigação, eletrocardiograma, Holter, eco, teste ergométrico. E depois desse evento a gente correu, né, e na verdade fiquei tão preocupado que aí eu resolvi interná-lo para fazer os exames todos internados. Tu não vai mais sair, não volta para casa, vamos te internar, porque eu senti que aquilo era provavelmente uma condição cardíaca. Então ele internou, do momento que ele internou já rodaram todos os exames, fizeram todos os exames de forma mais rápida e já me ligaram dizendo, olha, não deu bom. Realmente. Ele fez uma arritmia maligna nos primeiros minutos de esteira, a gente não completou o exame porque estava muito feio, era muita arritmia maligna, com risco de morte súbita, então acho melhor ele realmente dar seguimento para fazer o estudo eletrofisiológico, que é o exame que faz a avaliação de todo o segmento, de toda a árvore elétrica do coração e detecta essas zonas de alto risco de arritmia, que foi o que ele fez. Isso. No dia do exame, me ligaram e disseram, Bruno,
ele tem muito foco de arritmia, está muito difícil, ele já foi induzido várias arritmias malignas no exame, então a gente vai indicar um marca-passo com desfibrilador, porque ele tem risco de morte súbita. Exato. Ô, Luiz, qual foi a sensação de receber esse diagnóstico? Tu tem uma arritmia maligna, tu corre risco de vida se não botar um marca-passo, vai ter que Exatamente colocar por ser- alguma coisa aqui. Exatamente por ser jovem, a gente acaba lidando muito mais fácil com os problemas, não dá tanta importância. É lógico que, devido ao caso ser grave, a importância há. Só que lidar com isso não foi tão difícil. Porque eu sentia que eu ia sair dessa, entendeu? Não era um problema que amanhã vai dar um problema e eu não vou estar mais aqui para contar. Não, eu tinha certeza que, pelo tempo que a gente descobriu, pelos exames que foi feito, eu ia sair dessa. E pela equipe que estava comigo e tudo mais, eu tinha muita confiança. Então eu fiquei tranquilo. A primeira foi estranho receber a notícia de, olha, você não pode ir para casa, você vai ter que ser internado hoje porque você corre riscos. É um primeiro impacto forte, mas não foi tão impactante porque eu estava confiante na minha equipe e tudo mais. E a né? notícia da colocação do CDI como marca-passo, como que foi para você? O que você sentiu nesse momento? Primeiro a gente fez Fez o estudo? foi feito o estudo, tentaram fazer ablação e não foi encontrado, por isso que acabamos optando pelo CDI. E quando eles disseram, eu voltei da primeira fase da cirurgia e aí não foi encontrado, aí você fica um pouco triste porque você achou que já seria resolvido naquele momento. E aí quando foi dito que ia ser implantado o CDI, não foi um problema para mim, porque eu sabia que era também alguma coisa que era só para me ajudar. Eu sempre levei isso comigo, né, que nada do que eles vão fazer vai ser para me prejudicar. Então, vai me ajudar muito. Isso é uma informação importante porque hoje, muitas vezes, quando a gente indica, né, marca-passo, CDI ou algum outro dispositivo, as pessoas acabam achando que isso vai impactar a vida delas. Não, né? as pessoas Esse podem dispositivo impacta alguma coisa na sua vida? Não, nada. Absolutamente nada, a não ser em viagens que eu tenho que passar, não posso passar pelo detector de metal, essas coisas, então eu tenho revista pessoal, normal. Banco, hoje em dia, como já estamos evitando de usar mesmo, então tá tudo certo. Mas antigamente que eu precisava usar bancos, aquelas portas giratórias, era um problema. Mas isso não é um problema para quem tá vivo, né? Para quem pode contar essas histórias. Então, isso não é um problema para Bruno, mim. e qual foi o diagnóstico do Luiz? Então o Luiz, ele fez um processo viral, provavelmente, né, uma virose. Esse vírus, quando passou no coração, causou uma inflamação no sistema de condução e aí o diagnóstico final foi Purkinjite, que é um feixe elétrico chamado Purkinje, inflamou e aí gerou vários focos de arritmia maligna, do qual não foi possível fazer a ablação, que seria cercar aquela área ali que estava gerando arritmia e queimar aquela área. Não foi possível, não foi encontrada essa área, mas não parava de chover essas arritmias, e aí optaram por proteger, colocar um guarda-chuva da tempestade, né, do que cessar a tempestade, porque não achou onde estava a origem da tempestade. Mas o interessante é que, após ele ter feito o procedimento que fez e ter recebido alta, 2 semanas depois aconteceu o que, se não tivesse o CDI, seria certamente a morte dele. Conta o que foi. Pois é, nossa, até me arrepia de lembrar. Tava em casa num dia normal, eu e minha esposa, tranquila, estava deitado na cama, e aí era um domingo de manhã, por volta das 11 horas da manhã, eu senti que veio a arritmia, eu sabia o sintoma da arritmia. Então eu falei, putz, o que pode ser, né? Ferrou. Não sabia o que ia acontecer, era novo pra mim, após a cirurgia, após o implante. E aí eu só aguardei. A hora que eu aguardei, comecei a perder a consciência, comecei a dar um pré-desmaio, mas não chegava a desmaiar de fato. E aí o CDI entrava em ação e me reanimava. Eu voltava como se tivesse acontecido nada, normal, a não ser Quantas vezes aconteceu isso já contigo? Foram 3 vezes, e no mesmo dia. Uma foi no caminho do hospital. Já. Isso. Então, aí continuando a história, eu tive a primeira, liguei pro Dr. Bruno, falei, doutor, tive um choque, não sei o que aconteceu. Ele, Luiz, eu tô preparando uma equipe para você no hospital, pode ir, já estão te aguardando. Eu falei, perfeito, tô indo. Liguei para um amigo meu, me leva muito mais rápido que você puder pro Hospital do Coração. E aí no caminho teve mais um, que para quem viu é meio chato para quem olha, porque de fato é uma desfibrilação, tem o choque, né? Então é impactante para quem vê.
E aí também, mais uma sensação de desmaio, de começar a apagar. E aí eu volto como se nada tivesse acontecido, apenas com uma dor no peito, porque tem o choque, não tem jeito, né? E aí a terceira, eu já tinha chegado no Hospital do Coração, estava já na UTI, estava aguardando só a chegada dos meus médicos. E aí até estava olhando pro monitor cardíaco. E aí eu vi lá 79, 80, 110, 180, 200, 260, 280. Eu falei, meu Deus. E aí foi onde eu tive o terceiro desfibrilamento. E aí voltei ao normal também. E aí chegaram os médicos, deram as medicações. Até hoje, nunca mais aconteceu nada. E como tá a tua vida hoje, Luiz? Perfeita. Hoje eu tô num padrão de vida muito tranquilo, muito calmo, tranquilo, fazendo atividade física, começando, né, com Sob baixa supervisão. carga, sob supervisão do meu médico, com certeza que, né, tenho que ter esse acompanhamento. E, cara, hoje, graças a Deus, eu posso ter todo tipo de vida que eu imaginar. Eu posso ir para onde eu quiser, como eu quiser, consigo fazer todo tipo de exercício, não tenho nenhuma limitação física, nada que eu me sinta mal em fazer. Tenho uma vida 100% plena, 100% tranquila. Luiz, obrigado por sua presença. Tenho Imagina, certeza que a obrigado. sua história vai impactar muita gente e vai fazer com que muita gente procure um atendimento médico para fazer um check-up, para fazer uma avaliação, em especial as pessoas que às vezes estão com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, de estresse e que lá no fundo, na verdade, a gente sabe que não é bem isso. Tá Sim. bom? Obrigado por sua presença. É um grande prazer ter participado. Obrigado por sua presença aqui no programa. Eu posso complementar só uma Claro. coisa? Posso? Ele, depois que fez esse procedimento, ele foi para a UTI, aumentamos a medicação para controlar, né, fez uma nova medicação para aumentar aí o controle. Seguimos ele em acompanhamento, né, na evolução, aí de fato ele teve pânico, ansiedade, porque agora ele Já tinha tinha uma motivo. situação real para se preocupar. Sim. E aí ele veio várias vezes no consultório, doutor, será que isso vai funcionar? Será que eu posso contar com isso? Se a bateria acabar? E se o choque não funcionar? Então ele teve essa evolução, ficou por 1 ano fazendo tratamento psicológico, até ele ter confiança de que ele estava já curado. Com a evolução, esse processo inflamatório da miocardite regrediu, não deixou nenhuma sequela, ele já fez vários exames, não aparece mais arritmia, ele tem o CDI de backup aí para ele, tem o marca-passo de backup que não entra, que faz anos que ele não entra, e muito provavelmente vai ficar de lembrança, ele vai parar de funcionar daqui a uns 2 ou 3 anos e ele vai ficar de lembrança, a gente não vai tirar mais ele, mas não vai precisar trocá-lo. Acho que a melhor notícia é não precisar trocar e não precisar usá-lo, né? É muito bom, é muito bom. A sensação de utilização é desagradável, mas é melhor ter essa sensação do que não ter nenhuma, né? E eu acho muito bom que ele esteja aqui comigo. Maravilha, gente. Obrigado pela presença de vocês. E você continua com a gente, que no próximo bloco a gente vai fazer um resumo de tudo que você aprendeu aqui no programa de hoje. No programa de hoje, falamos sobre um tema muito sério: a morte súbita em jovens e como ela pode ser evitada. Sabemos que o coração é um órgão vital e quando ele para, cada segundo conta. Felizmente, algumas histórias nos inspiram e mostram que mesmo em situações extremas é possível sobreviver e se reerguer. Hoje temos o privilégio de ouvir um verdadeiro sobrevivente. Ele passou por 2 paradas cardíacas e está aqui conosco para compartilhar a sua história. O que aconteceu durante este processo e como isso transformou a sua vida. Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre este tema extremamente delicado e importante: a morte súbita em pessoas jovens. Ao longo do programa, o Dr. Bruno Stephan trouxe à tona informações valiosas sobre as causas e os fatores de risco que levam a essa tragédia, que muitas vezes acontece sem nenhum aviso prévio. Entendemos que a morte súbita, embora rara, pode estar relacionada a doenças cardíacas congênitas, arritmias e até mesmo ao uso de substâncias tóxicas, como drogas ilícitas e anabolizantes. Um ponto essencial que ficou claro com o Dr. Bruno é a importância de estarmos atentos
aos sinais de alerta, como os desmaios inexplicáveis, falta de ar, palpitações, que podem indicar um início iminente. Ele também nos lembrou que as famílias onde há histórico de doenças cardíacas ou morte súbita, é fundamental realizar exames preventivos, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma ou outros exames, a depender de cada caso com base na indicação de um profissional, para detectar possíveis condições subjacentes. A prevenção foi um dos grandes aprendizados de hoje. O estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada, controle de peso e prática de atividade física de forma adequada são pilares importantes na prevenção de doenças cardíacas e, em especial, de morte súbita. Como vimos em alguns casos, os jovens podem ser portadores de condições genéticas que os colocam em risco, o que reforça a necessidade de diagnóstico precoce e check-up regulares, principalmente para quem pratica esportes e atividades físicas intensas. Além disso, tivemos a honra de ouvir a história de superação de alguém que enfrentou 2 paradas cardíacas e sobreviveu, para nos alertar sobre a fragilidade da vida e a importância de cuidar do seu coração. Sua experiência nos mostrou que, quando se trata de saúde, não podemos deixar para amanhã. Cada minuto é valioso e a resposta imediata em casos de colapso, como a reanimação cardiopulmonar, o uso do desfibrilador, que é aquele aparelho de choque, pode literalmente salvar vidas. E para encerrar, quero destacar algo muito importante. A saúde é o nosso bem mais precioso e devemos valorizar cada oportunidade de cuidar de nós e daqueles que amamos. Se eu pudesse deixar um conselho para você, para jovens, seriam este: façam exames preventivos, pratique hábitos saudáveis e, principalmente, ouça o seu corpo. Não ignore os sinais, por menores que pareçam ser. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todos os dias às 9 horas da manhã, aqui na tela da Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro e no YouTube da emissora para todo o país. E te convido a seguir nas redes sociais pelo Instagram, Dr. Rogério Silva 1, Dr. Rogério Silva 1, e no YouTube, Dr. Dr. Rogério Silva 1. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.